que é a ansiedade? Bom, ansiedade, na verdade, é algo natural do ser humano. Quando é o nosso organismo entrando num estado de alerta. Por quê? Ou porque estamos com medo de alguma coisa, ou porque temos expectativa com relação a algo que vai acontecer. Vamos pensar com relação, por exemplo, a um adolescente que está esperando uma resposta se passou no vestibular, uma pessoa que está concorrendo a uma vaga de emprego, a expectativa de uma viagem próxima. Tudo faz com que essas expectativas fazem com que o corpo fique assim. Ou estados realmente de medo, que podem também gerar essa apreensão e esse sinal que tem, inclusive, aparecem alguns sintomas, inclusive, físicos na pessoa, né? Pode ser sudorese e tudo, mas é controlado. Isso não impossibilita a vida funcional, que a gente diz de uma pessoa, ou seja, não inviabiliza o trabalho, as relações interpessoais. O que é o TAG? Transtorno de ansiedade generalizada? O TAG, sim, já é digamos assim, é um quadro de ansiedade bastante elevado, né, que perdura por mais de 6 meses, que vem acompanhado com quadros assim de altos índices de apreensão e já não é mais tão ligado à expectativa, mas realmente de medo de determinadas coisas, onde a pessoa começa a focar e se preocupar com muitas questões, como, por exemplo, assaltos, catástrofes, esse tipo de coisa. E isso acaba atrapalhando a vida funcional da pessoa, ou seja, no meio das relações dela, de trabalho, sociais, e ela também vem acompanhado de alguns sintomas físicos, que podem ser distúrbios do sono, sudorese, taquicardia, dores de cabeça, dores no corpo, entre alguns desses sintomas. Então, normalmente, quando tem 3 ou 4 desses sintomas associados a essa disfuncionalidade, né, das funções que ele exerce na sociedade, e com relação a toda essa apreensão, essa aflição, tudo, então daí já é caracterizado como TAG. Qual é a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada? É justamente os sintomas, né, que são, enquanto que na ansiedade é algo, como eu disse, é algo natural, e enquanto que no outro ela já começa a atrapalhar a vida do indivíduo, né, e vem acompanhado realmente, vamos dizer assim, uma ansiedade exacerbada, né, que atrapalha a vida do indivíduo na sociedade e, ao mesmo tempo, tem sintomas como distúrbio do sono, dores de cabeça, dores no corpo, taquicardia, sudorese excessiva. Realmente ele não está lidando com as questões por medo, por se sentir ameaçado, começa a focar muito em só olhar as questões assim que potencializam a questão do medo, né, assaltos, catástrofes e coisas desse tipo. O que pode causar o transtorno de ansiedade generalizada? Bom, o transtorno de ansiedade usualmente, não é taxativo isso, né, as pesquisas, mas usualmente ele inicia na infância e ele se potencializa na adolescência. Okay? E o que pode causar, na verdade, algumas pessoas sempre perguntam, é genético, né? Por exemplo, é genético? Não tem-se um gene associado, um gene específico associado a isso, mas existe o quê? Alguns elementos que favorecem, que são químicos, né, neuroquímicos, que a gente chama, né, tá ligado ao cérebro, né, e também neurogênese, quer dizer, ligado a alguns genes que não se sabe ao certo quais, mas que têm uma relação com isso. E é claro que o meio que ele vive, né, o tipo de educação, que experiências de vida ele pode ter passado, podem favorecer
ameaças que ele sofreu e que daí ele entra num ciclo de acreditar que isso possa acontecer. A falta, às vezes, nesse momento de ter tido um acompanhamento pode potencializar o aparecimento do TAG. Quais são os principais sintomas do transtorno de ansiedade generalizada? É muito bom que a pessoa comece a acompanhar a mudança de comportamento da pessoa, adolescente ou da criança, né? Ela começa a ficar extremamente apreensiva, né? A apreensão dela é muito grande pelo elemento que está causando aquilo, né? Diferentemente de uma pessoa que está apreensiva com o resultado de um vestibular, ou que está apreensiva porque vai fazer uma viagem, ou porque vai mudar de emprego e aquele emprego é muito importante. É diferente essa apreensão natural da ansiedade. Normalmente a pessoa começa a ficar extremamente, ela começa a ter problemas nas relações de trabalho e relações sociais. Ela começa a ter sintomas físicos que estão associados a isso, e esses sintomas físicos vão também agravando todo o quadro dela, né? Então, o ideal é você começar a olhar o que está acontecendo com a pessoa, como estão as relações dela e também, ao mesmo tempo, como que estão esses sintomas. Começa a ir muito ao médico, começa, a toda hora procurar médicos, toda hora ir a prontos socorros por vários sintomas que aparecem, como dor de cabeça, alguns até podem chegar a diarreia, muitas dores musculares, não dorme direito. Então, esses sintomas vão... olhar o comportamento e verificar os sintomas físicos é a forma de você identificar. Em que idade podem surgir os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada? Olha, não existe uma categorização em tal idade. Usualmente já na infância. Não tão pequeno, mas já começa a iniciar quando a criança já tem já tem um conhecimento mais de fatos, já tem uma cognição, né, um pensamento mais estruturado. E usualmente o período da adolescência, que já é um período muito delicado, porque já é um período de transição da fase infantil para a fase adulta, e que por si só ele já é um período, né? Todos nós já fomos adolescentes, então sabemos que não é um período muito fácil, né? Você está entrando na sociedade, as primeiras decisões importantes da sua vida, por exemplo, relacionadas à profissão, vestibular, você já passa a ser cobrado por um comportamento adulto, mas você ainda não é adulto, você não tem aquela maturidade psicológica, você ainda está na maturidade física. Então, todas essas, se aceito socialmente também, né? Todas essas questões, elas acabam potencializando. Então, tanto que muitos distúrbios, não só da TAG, como outros distúrbios mentais, normalmente aparecem no período da adolescência. Como é feito o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada? O importante é que, vendo a mudança de comportamento e vendo sintomas físicos, que sejam procurados especialistas, que compõem médicos, psiquiatras, psicólogos. É um trabalho conjunto. Os pais precisam estar muito atentos à criança, verificar o que a escola tem dito do comportamento dele junto com os seus colegas, como ele está, as coisas que estão acontecendo, se ele está ficando muito isolado, se está ficando realmente com todos esses sintomas físicos, o que está acontecendo. É sempre bom observar o comportamento, o diálogo é muito importante, dialogar, tentar entender, obter o maior número de informações e procurar especialistas do assunto. O transtorno de ansiedade generalizada está associado a outros transtornos mentais? Não existe uma condição de dizer que está. O que pode acontecer é a pessoa começar com um quadro de transtorno da ansiedade e esse quadro progredir até
surgir um outro tipo de distúrbio mental. Isso pode acontecer, mas não é uma condição. Todos que têm TAG vão ter um determinado tipo de doença mental. Não tem esse prognóstico. É possível prevenir o transtorno de ansiedade generalizada? Quando a gente fala de questões aí genéticas, né, fica um pouco difícil de você, não sabemos ainda, né? Eu acredito que quando a gente avançar mais na medicina, né, que tem se avançado muito com o estudo da genética, né, do genoma, tudo, nós vamos até poder saber, né, essa predisposição genética para isso. O que a gente pode fazer é olhar o comportamento. É sempre analisar o comportamento. Toda hora está levando a criança com 10, 12 anos, está toda hora indo ao médico. Uma criança pequena, toda hora com dor de cabeça, né? 8 anos, 10 anos, não dorme direito, muito agitada. Então, comece a perceber o que pode estar acontecendo, que a gente fala no entorno, né? Em todas as pessoas que têm relacionamento com essa criança. Uma irritabilidade muito grande, uma falta de paciência muito, muito elevada, né? O que pode estar ocasionando isso? Então, é sempre observar, né, tudo isso, acompanhar as mudanças comportamentais e olhar também os sintomas físicos que estão acontecendo com a criança e que não aconteciam antes. E assim, na fase adulta, né, também, né, na verdade, pode acontecer de algum fato, algum elemento culminar, né, num TAG, também na vida adulta. E a pessoa precisa, então, nesse caso, ela mesma observar o seu comportamento. O que muda é isso, ela estar muito atenta. Por isso, é importante que as pessoas se conheçam, porque quem se conhece começa a perceber que a reação que ela está tendo a alguns fatos da vida do cotidiano já não são, é uma reação exagerada àquele fato. Por exemplo, um medo muito grande. Então, quer dizer, ela está saindo de casa e ela fica só pensando que pode ser assaltada, sendo que ela não está num ambiente que é um ambiente que propicia isso, né? Não está no meio de um ambiente perigoso, sempre fica imaginando que talvez o carro pode bater, fica imaginando que é preferível ficar em casa porque sair de casa oferece muito risco. Então, a pessoa precisa muito se observar o que está acontecendo com ela, o que está levando a isso e procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, ajuda de psicólogos, fazer uma psicoterapia, que é muito importante nesse processo. Como funciona o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada? O tratamento do TAG, ele envolve uma equipe multidisciplinar. Então, é preciso, alguns, dependendo do nível, porque assim, mesmo sendo um TAG, ele pode não ser num nível tão elevado que necessite entrar com medicamentos. Ele pode ser um pouco mais suave, digamos assim, podemos dizer assim. Então, ele só com a psicoterapia, verificar as questões da atuação dele em sociedade, uma terapia ocupacional poderia associar para ajudá-lo a se relacionar melhor com o meio, com a sociedade, com o trabalho, podem ser suficientes para que ele possa sair desse quadro. Dependendo da gravidade, né, quando ele está com muitos sintomas físicos, a apreensão é muito grande, o medo é muito grande, e ele também já tem problemas com relação os problemas já são maiores com relação a como ele convive em sociedade, daí nesse caso é associado uma medicação junto com a psicoterapia. Tá? E dependendo até mesmo do quadro dele, podem outros profissionais serem chamados para compor esse tratamento. Que recomendações são dadas ao paciente diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada? É muito importante, primeiramente, que a pessoa saiba que é uma coisa que tem tratamento. Esse é o principal. Conscientizar a pessoa de que tem tratamento,
né? Que o tratamento vai depender de que a pessoa siga, né, todas aquelas orientações, vá à psicoterapia. Em alguns casos mais graves, muitas vezes até a própria família vai para grupos psicoterápicos também, para a família saber lidar com a pessoa. E quer seja pessoa adulta, criança, adolescente, não importa. Mas é importante também, às vezes, ter um trabalho com a família quando os sintomas eles estão muito elevados e isso está atrapalhando muito a vida da pessoa. Então, é a pessoa se conscientizar que ela tem muitas vezes que é preciso tomar o medicamento, no caso dela, que ela precisa fazer psicoterapia e que muitas vezes a família, ela precisa do apoio da família também para ajudá-la a sair desse processo. Como está o cenário atual de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada? Hoje, acho que a sociedade em si, né? Vamos pensar assim, a sociedade hoje ela é muito exigente, né? Em vários aspectos, né? Primeiro que a gente há de convir que os níveis de violência, eles aumentaram muito. Né? Algumas pessoas até dizem que não sabem ao certo se os níveis aumentaram tanto ou se hoje o acesso à informação caracteriza como um elevado índice, porque violência sempre existiu, mas nós não tínhamos tanto acesso. Normalmente, antes da internet, antes da gente saber ao vivo, né? A cores, né? Como a gente brinca, né? Online, uma notícia que acabou de acontecer, segundos, minutos depois você sabe o que aconteceu do outro lado do mundo, isso não acontecia antes. Então, normalmente as pessoas sabiam o que acontecia no bairro dela, né? Até sair um jornal, até sair uma notícia na TV, tudo assim, demorava mais. E quanto maior a distância, menos você tinha acesso a esse tipo de informação. Hoje a gente tem muito acesso. Então, as pessoas sabem muitas coisas que acontecem, né? Então tem uma questão de violência. Tem uma questão também da própria, como que chama, o mundo, com essa questão até online mesmo, da vida online, do conhecimento hoje, ele acontecer muito rápido. Hoje se fala uma coisa, amanhã essa teoria quase cai por terra, porque as novas descobertas da ciência, da tecnologia, já derrubam aquela teoria. Né? Se não derrubam, complementam aquela teoria. Então, o que acontece? Você parece estar sempre atrasado. Parece que você não consegue acompanhar. E não conseguimos mesmo. Mas muitas pessoas sentem que precisam. Para manter o emprego, né? Para estar sempre atualizado, para estar sempre inserida naquele grupo social. Precisa sempre ter acesso a tudo, a toda a informação. Então, esse grau de exigência que as pessoas têm consigo mesmas. E a própria violência também se foca também, muitas vezes, também no lado negativo das coisas. Às vezes, as pessoas têm muita atenção para essas questões. E isso é até explicado pela psicologia. O ser humano acaba focando mais no negativo. Por quê? Porque ele coloca o organismo em estado de alerta. Então, entre uma notícia boa e uma ruim, é uma tendência da pessoa, assim, do organismo, a olhar no negativo e não no positivo. E isso também acaba favorecendo. Por isso que é importante, muitas vezes, o autoconhecimento, a pessoa fazer psicoterapia, para que a pessoa quebre um pouquinho esses mecanismos mentais que a gente cria de focar nessas coisas. Porque focando muito no negativo, em tragédias, em tudo esse tipo de coisa, a sua mente também começa a criar quadros de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada tem cura? Tem cura. O importante é que a pessoa siga toda a orientação de todos os profissionais multifuncionais, né, que vão médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, dependendo do quadro. É importante que ela siga toda essa orientação até o fim. Os medicamentos que vão precisar ser tomados, que ela não tenha resistência aos tratamentos recomendados.